Gente, boa noite, né? Ou boa tarde, né? Tá quase noite agora com o horário de verão. A gente já nem sabe qual comprimento que usa. Bom, ontem eu abri a votação para escolher o tema de hoje, da live, e foi uma surpresa, porque todas as vezes que eu abri para ver o resultado estava empatado. E aí eu deixei para abrir hoje de manhã, e tinha mais um monte de gente votado, mas estava empatado. Então eu resolvi hoje fazer duas lives, tá? Então essas duas vamos tratar. Essa de agora a gente vai falar do desfraude, tá? Porque essa semana foi uma coisa bem recorrente aqui no consultório, de dúvidas sobre o desfraude. E daqui a pouco, 8h45, a gente vai falar sobre por que a birra acontece, tá? Então, gente, antes de mais nada, eu queria dar alguns recadinhos, tá? Fiquem de olho, pessoal de Curitiba, fica de olho em Florianópolis, porque a gente vai abrir na semana que vem as inscrições para o programa de disciplina positiva. E aí o programa de disciplina são 7 aulas presenciais, mais as intermediárias que são online, que são curtinhas, tá? Você ganha um exemplar do livro, do Educando com Respeito, e a gente fala de vários temas, tá? Então tem até no IGTV, quem der uma olhadinha, tem um vídeo explicando cada encontro, mas é um programa muito legal que eu já passo há 4 anos e o resultado é fantástico. As turmas daqui primeiro saem super integradas, saem amigos, né? E depois a gente nota um resultado, né? Quando chega no final do curso, o pessoal já conseguiu ajeitar um monte de coisa em casa por causa disso. Se você não é nem de Curitiba, nem de Florianópolis, então você tem a opção de fazer o online, tá? O online já está aberto, você pode entrar lá agora e se inscrever, tá? E os presenciais a gente vai abrir a inscrição essa semana que vem. Bom, quem tiver dúvidas sobre o desfraude pode ir colocando aí, mas eu vou dar uma geralzinha, tá? Porque a gente tem algumas dúvidas que são frequentes. Primeiro, se tem idade para desfraude. Não tem idade certa, tá? A idade certa é aquela na qual a criança está preparada psicologicamente, cognitivamente e fisicamente para aquilo, tá? O que é isso? A criança tem que ter controle de esfíncter. Esfíncteres são uns órgãozinhos que a gente tem, por exemplo, na saída do ânus, ou na saída da uretra e tal, que seguram, né? A gente faz só segura o xixi, segura o cocô e solta quando a gente quer. O bebezinho, ele não tem esse controle, né? Então, ele usa a fralda porque ele faz direto, né? Sem nenhuma restrição. E aí, quando a gente vai fazer o desfraude, a criança tem que estar tendo esse controle. Ela precisa conseguir segurar o xixi quando ela quer o cocô e soltar quando ela quer. E ela precisa saber fazer isso. Se seu filho não estiver sabendo fazer isso, você pode brigar, você pode fazer o que for, que só vai gerar trauma e problema psicológico para o seu filho e atrasar mais. Porque é uma coisa que ele não tem habilidade física para fazer. Como você dá bronca num neném que não sabe andar, porque ele tem que andar sem ele ter a habilidade de ficar de pé e andar. Tá? Então, o desfraude, vocês vão começar a perceber que a criança começa a ir para um cantinho, às vezes fazer o xixi ou o cocô. Então, o que você começa a perceber? Que ela já notou que vai fazer antes de fazer. E aí ela foi lá, procurou um pouco de privacidade, se agachou num cantinho e tal para fazer. Ela começa a falar, às vezes ela começa a falar quando já está fazendo xixi ou cocô, quando está saindo, tá? Então você vai começando a ter alguns sinais. A criança, claro, tem que estar se comunicando, porque se a criança não fala nada, como é que ela vai avisar? Tá? E aí tem algumas coisinhas motoras que a gente testa, né? Se a criança já sabe pular com os 2 pés juntos, se ela sabe subir escada com pezinhos alternados. Então esses são sinais de que ela pode estar preparada fisicamente para o desfraude. Também acontece, até hoje eu estava conversando com uma amiga, de a criança decidir desfraudar-se. Às vezes os pais dizem assim, mas eu não estava a fim de fazer o desfraude agora. Aqui em Curitiba isso é muito comum no inverno, né? Você diz assim, aquele monte de roupa, aí quando tem escape, acaba molhando aquela rouparada toda, sapato fechado e tal, vou esperar o verão. Só que aí às vezes a criança resolve que ela vai se desfraldar, que ela não quer mais usar a fralda.
Gente, não embarrera. Eu sei que é pior, eu sei que é mais chato, mas toca a ficha, tá? Pode fazer, porque senão você vai ficar atrasando o desenvolvimento do seu filho por comodidade. Se der, se a criança não se incomodar, você espera, mas às vezes a criança decide que vai se desfraldar e pronto. Isso eu tô falando de desfraude do dia, tá? Porque o da noite eu vou falar daqui a pouco, tem outras questões, né? Quais que são as questões mais comuns no desfraude? Primeiro, a criança não querer sentar no vaso. Quando a gente enche muito a paciência da criança, vamos pro vaso, vamos pro vaso, vamos pro vaso, vamos pro vaso. Toda hora, aquilo no começo é super novidade, depois a criança começa a ficar irritada com aquela situação e ela não quer mais ir. Então, uma das coisas que a gente pode... E essa é a única situação que eu uso algum tipo de estímulo para a criança, é você, primeiro, não ficar de meia em meia hora chamando a criança para ir no banheiro, né? Mas, assim, de hora em hora, ou a cada hora e meia, você vai sentindo quando é que, qual é o intervalo de tempo que está tendo os escapes e tal. Você pode premiar a criança por ela ir e ficar sentadinha ali um minutinho no vaso, tá? Não façam aquelas coisas de, eu deixei lá meia hora sentado até fazer. Meia hora para uma criança é uma eternidade, tá? Então, não façam isso. Agora, você pode, se a criança estiver relutando muito em ir, bota um quadrinho lá no banheiro e cada vez que a criança sentar lá, fica um minutinho para fazer. Porque aí, às vezes, já que eu tô aqui, eu faço. Por que você não vai premiar, nem punir se a criança faz o xixi no vaso, ou o cocô no vaso, ou não? Porque você não pode premiar ou punir uma coisa que, às vezes, foge do controle da criança. Agora, ir até o vaso e sentar lá é uma coisa que ela dá conta de fazer, né? Só depende da decisão dela. Então você pode dar isso como um estímulo. Nossa, você veio aqui, aí pá, você ganhou, enfim. Tá? Mas não podem punir ou premiar pela criança ter conseguido ou não fazer o xixi o cocô no vaso. Porque isso é um aprendizado, gente. A gente não pode premiar se a criança... Porque aí você começa a bater na autoestima da criança, porque ela não consegue segurar, ou não consegue perceber ainda que está saindo, né? Porque isso é um processo. E aí vocês vão acabar criando uma confusão com a criança, tá? Outra coisa que é comum. Meu filho não pede para ir ao banheiro. Não vai pedir, na maioria das vezes, porque eles não param para pensar nisso, tá? Então, uma das coisas que ajuda muito é a gente, de vez em quando, oferecer. Filho, você tá com vontade de fazer xixi? Aí eles falam, via de regra, eles falam, não. Mas tudo bem, porque quando a gente pergunta, às vezes um minuto depois eles xixi. Porque quando a gente pergunta é a hora que eles vão parar para pensar sobre o assunto. E aí eles vão sentir que eles estão com vontade, tá? A Cláudia Bilato falou aqui que o filho está com 4 anos e tem que colocar a fralda para fazer cocô. Cláudia, eu já atendi várias crianças com esse problema, eu já falo disso, tá? Fica ligada aí que a gente já conversa. Porque eu já atendi várias crianças de 4, 5 anos que não faziam no vaso ainda, tá? Então, o mais importante durante o desfraude é a gente controlar a frustração da gente. Então, não espera a criança ficar pedindo, de vez em quando você oferece. Não obriga a ficar lá sentado no vaso, né? Tipo, vai ficar aqui, pronto. Tá? Porque não é legal também. Mas a gente pode fazer assim, quando a criança começar a fazer o xixi, você pega ela e diz, meu filhinho, corre pro banheiro. Porque aí você senta ela lá, a criança começa a entender que quando ela sente aquela sensação, ela precisa correr pro banheiro, tá? E controla a frustração, porque vai ter escape sim, tá? A criança vai ter dificuldade sim, sempre tem, é um problema, né, de ela desenvolver a coordenação motora para aquilo. Mas se ela começar a achar que você não gosta dela porque ela tá fazendo xixi ou cocô na calça, e isso ela vai achar porque você vai ficar, poxa vida, filha, eu já falei que tem que ir no vaso e tudo, você começa a ter problemas durante o desfraude. A criança, quanto mais nervosa ela ficar com aquilo, mais difícil vai ser para ela controlar. Não é assim? Quando a gente fica nervoso, não dá mais vontade de fazer xixi, às vezes solta o intestino. Então, se a criança ficar ansiosa com aquilo, vai piorar, tá? Então, a gente não fica
forçando ou brigando com a criança quando ela não quer ir, ou quando ela não consegue, ou quando ela deixa escapar. Tá? Isso depois pode até trazer problemas de ordem sexual na vida adulta, tudo. Tá? Então, esse é o mais importante. E ver se a criança está pronta. Eu não gosto da ideia de escola fazer desfraude coletivo. A não ser que isso seja uma coisa assim, super, mega, ultra tranquila. Tipo, fez na roupa, a gente troca, ninguém dá bronca, ninguém fica... Aí, tipo, deixa de cuequinha, fez xixi, ou de calcinha, fez xixi, vai lá, troca e pronto, não fala nada. Pode ser. Mas eu não gosto dessa idade assim. Tem escola que, quando faz 2 anos aqui a gente desfralda. Porque cada criança é um indivíduo. Eu mesma tenho 3, né? A minha mais velha eu desfraldei quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. Ela tinha 1 ano e meio. E foi super tranquilo. Ela se comunicava bem, ela falava, ela verbalizava bem as coisas e foi bem fácil. Depois eu tive gêmeas. As gêmeas com 2 anos e meio eu tentei, foi, nossa, o caos, porque e 2 ainda, né? Elas sentavam no vaso, ficavam, adoravam, mas quando elas levantavam do vaso faziam xixi no chão, porque elas não conseguiam ainda controlar o esfíncter e tal. Parei, voltei atrás e retomei quando elas tinham quase 3 anos e aí deu certo, né? Então, daí foi super tranquilo, porque elas estavam preparadas, aí elas já conseguiam verbalizar e já conseguiam fazer as coisas. Então, cada criança vai ter esse tempo e a gente precisa respeitar, senão a gente vai estressar a criança. O desfraude noturno, ele vem mais tarde, tá? Até os especialistas falam que assim, até uns 5 anos é aceitável ainda usar fralda para dormir. A fralda para dormir funciona assim. O ideal é tirar ela quando a criança começa a acordar seca. Tá? Então você bota a fralda para a criança dormir e ela acorda, a maior parte dos dias acorda com a fralda seca. Aí você pode tirar. Quando você precisa tirar e a criança ainda não está acordando com a fralda seca, então comigo isso aconteceu com as 3. Se elas faziam um xixi, vazava a fralda, não tinha mais fralda que aguentasse, né? Por exemplo. Aí a gente tem que entender que não está na hora da criança ainda e que eu vou ter que ter um tempo ali. Então, a gente leva a criança dormindo no banheiro, leva dormindo mesmo, senta no vaso, fala, faz xixi, amor. Eles fazem xixi dormindo, principalmente no começo da noite, porque normalmente é uma mama para dormir. E aí, aquele princípio da noite, os ciclos de sono são muito mais profundos. Então, é muito difícil a criança acordar ali 11 horas, meia-noite, para pedir para fazer xixi. Normalmente, eles começam a levantar quando é 4, 5 da manhã. E aí, se você leva a criança para fazer xixi 1, 2 vezes nesse começo da noite, normalmente, aí depois já fica uma quantidade de xixi que ela aguenta até de manhã, se ela não mamar mais de madrugada, mas que nessa idade já não é para fazer isso, tá? Agora, para comentar ali o caso da Cláudia, Cláudia, é bem comum isso, assim, bem comum, né? Não é na maioria das crianças, mas não é um problema também tão fora do comum, que são as crianças que a gente desfralda, mas que quando elas vão fazer cocô, elas querem fazer na fralda, tá? Primeiro, que isso é uma das dicas que eu dou para o desfraude. Se você vai desfraldar, você tira a fralda e pronto, tá? Porque essa coisa de ficar voltando com a fralda para a criança fazer um dia ou fazer outro, quando eu vou sair eu boto fralda, e aí quando não vai não tem fralda e tal. Isso é bem complicado da criança entender, e aí acaba gerando esse tipo de problema, tá? Eu sei que às vezes eles ficam constipados e tal, enfim. Mas a melhor forma de fazer isso é você não dar muita atenção para esse problema, tá? Então, quando eu trabalho com essas famílias, normalmente, tipo, você já está há uns 2 anos, provavelmente, né, que desfraldou ele, e botando a fralda para ele fazer cocô. E aí, normalmente, isso gera uma comoção na família, que a criança recebe tanta atenção por aquilo ali, que ela acaba reforçando aquele comportamento, tá, Cláudia? Então, normalmente, eu ajo da seguinte forma: para de apurrinhar a criança, mas tira a fralda de vez. Então, você tira a fralda, quando ele vier cocô, fralda, você vai falar assim, amor, você pode ir no vaso fazer.
Aí ele vai falar que não sei o quê, que não quer. Aí você diz, tá bom, meu amor, se você não quer, não precisa fazer. Mas não tem mais fralda, tá? E aí não fica em volta dele, tipo, mas vamos, filho, senta no vaso. Deixa a criança decidir. O corpo é dela, tá? Se fizer na calça, também não faz um grande coisa assim, sabe? Tipo, limpa, troca e pronto, não fala mais no assunto. Porque eles não gostam de fazer na calça também, principalmente nessa idade, eles já têm a cognição boa, eles já têm vergonha social, tá? Então você não dá muita bola para aquilo e deixa, e toda vez que ele vier, você vai falar assim: não, filho, pode ir no vaso. Você quer ajuda? Se você quiser, pode ir sozinho, se você quiser, eu te ajudo para ir no vaso fazer. E tira a fralda de vez. O primeiro, segundo dia é muito difícil, porque ele vai resistir. Tem crianças que conseguem segurar por um bom tempo. Mas vai acabar saindo, né? Tipo, ele vai acabar fazendo. E aí, quando eles fazem, eles começam a entender que não tem mais a fralda, aí eles vão aceitar ir no banheiro e normalmente não é tão difícil, tá? O que você precisa cuidar nesse meio tempo? Da alimentação também, tá? Para dar coisas que facilitem, porque senão eles vão ficando constipados. Então, dá mamãozinho, dá ameixa, suco de uva e tal, porque é para manter, né, as fezes não ressecar tanto, porque senão às vezes fica complicado, tá, Cláudia? Qualquer coisa, se vocês quiserem algum acompanhamento específico, porque eu sei que esses casos são complicados, aí a gente pode marcar uma consulta. Eu tenho bastante experiência com casos como esse, tá? A Jennifer falou aqui, desfraldar noturno após quanto tempo mais ou menos de acordar com a fralda seca? Uma semana direto? Se faz um xixi na soneca é porque ainda não está pronta para desfraldar à noite. É, assim, uma coisa não tem a ver, tem, mas não tem, né? Porque às vezes durante o dia toma mais líquido e tal. É, se tiver assim uma semana acordando seca e tal, já desfraldou de dia bem e tal, uma semana, 10 dias acordando seca, ou tipo, nesses 10 dias, 7 acordou seca. Já dá para pensar nisso e aí levar uma vez ali para ir no banheiro, ainda, né, dormindo no começo da noite. Dá para fazer, tá? Tipo, tá, daí se fizer xixi na soneca, aí a soneca tem que ver, porque depende do quanto líquido ingeriu antes da soneca, se foi fazer xixi antes da soneca, tá? Tem que dar uma olhadinha nesses detalhes. Mas dá para ver, tem criança, inclusive, que desfralda junto, né? Tem criança que desfralda do dia e da noite tudo junto. Segundo a minha mãe, eu fui uma dessas. Depois que ela tirou de dia, ela disse que eu não aceitava mais botar fralda de noite de jeito nenhum. E aí foi direto. A Janaína Veleda tá falando: oi, Renata, saudades das nossas aulas também. Agora vai começar uma nova turma, né? Eu já fico animada, que tão gostoso. Filhote está com 2 anos e 3 meses e demonstrou interesse pelo vaso. Começamos a tentar e ele travou. Pânico do vaso, pinico, tudo, não senta. Acorda sequinho. Ofereço o vaso e ele não aceita. Voltamos atrás e ele ficou com o intestino preso logo em seguida. Tem relação? Será? Pode ser que tenha relação, tá? É mais comum travar quando a gente tira a fralda, não quando volta, mas pode ser que tava assim. Tem que ver se não rolou uma pressãozinha, assim, sabe? Às vezes rola uma pressão, a criança fica meio insegura e ela prefere voltar atrás, tá? Às vezes volta atrás, às vezes eu falo para os pais assim, ó, dá uma aliviada na pressão, volta atrás por uns 2, 3 meses, porque para criança isso é tempo pra caramba, né? E aí tenta novamente, tá? Mas tem que cuidar muito com essa coisa da pressão e da frustração nossa, tá? Se ele demonstrar nesse meio tempo, o que é legal quando a gente não sabe se a criança está bem pronta, eu gosto de usar aquelas fraldas que vestem que nem cuequinha. E aí você, quando a criança quiser ir no vaso, você tira. E aí quando ela quiser ir várias vezes e tal, aí você tira a fralda de vez. Também é um intermediário interessante, porque às vezes a criança tem 1 ano e pouco e tem que ir no vaso. Aí você fica assim, pô, será que tá na hora? Aí você bota dessas fraldas que tira e bota, que é mais fácil, tá? Outra coisa, produto fantástico, gente, tá? Quem quiser, entra lá na Colo de Mãe, que é colomãe.com.br. Elas têm umas calcinhas, cuequinhas de desfralde, que são muito legais, porque apertadinho na perna, então quando você vai sair com a criança para uma loja, para o shopping, alguma coisa assim,
você coloca. Então, se der um escapezinho, ela tem uma camadinha absorvente, dá para correr no banheiro, mas ela não confunde tanto a criança quanto a fralda, porque ela deixa molhado, ela não é aquela coisa que absorve, né? Então, e aí tem o cupom de desconto, coloca no cupom de desconto Sosseguinho, se eu não me engano, são 10% de desconto para quem quem coloca o cupom da Sosseguinho, tá? colomãe.com.br, dá uma olhadinha lá que o produto é bem legal. Tá joia, gente? Vamos lá, dole uma, dole duas, dole três, para se alguém tiver mais alguma dúvida. E aí depois, às 8h45, por aí, a gente volta para falar da birra. Tá bom? Então tá. Gente, quem quiser um atendimento para uma orientação mais específica sobre o desfraude e tal, tá tendo algum problema mais complicadinho, então você pode agendar consulta direto pelo site, entra em sosseguin.com.br, vai lá em serviços, consultas, lá você já vê o horário, já escolhe onde quer ser atendido, se é aqui na sua casa ou se é online, tá? Você já escolhe tudo, lá já preenche o cadastro e já fica tudo resolvido. A Jennifer está dizendo, ó, essas calcinhas de desfraldar são ótimas, aqui ajudou muito. Gente, é fantástico. Pelo menos você ter umas 2, 3 para quando você vai sair, é muito bom, tá? Eu boto aqui nos comentáriozinhos também para vocês no Facebook, que a live fica, eu boto o linkzinho para vocês e o cupom para vocês que quiserem dar uma olhada, tá? Então, gente, eu vou lá. E aí, às 8h45, a gente volta para falar da birra, que é um tema que eu sei que dá bastante pano para manga e é bem legal da gente trabalhar com disciplina positiva, ok? Um beijo e até mais tarde.